Olá! Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre princípio do prazer e princípio da realidade. A gente já chegou a ver em vídeos anteriores, pelo menos a questão do princípio do prazer e do princípio da constância. Só quero agora retomar este ponto sobre um outro ponto de vista, porque a gente agora pode agregar alguma coisa que nós já vimos nos vídeos anteriores. Bom, o princípio do prazer é aquele que diz que quanto mais energia tem dentro do aparelho psíquico, mais causa desprazer e, portanto, precisa rapidamente ser descarregado. Descarregar implica atuar no processo secundário, portanto, com acesso à motilidade. Um exemplo para ficar claro, fome. Fome, eu começo a sentir alguma coisa no estômago, aquilo chega na minha mente e daqui a pouco eu não consigo pensar em nada. Segundo Freud, é uma energia que vai se acumulando na nossa mente. Quando eu como, eu descarrego. Tá? O princípio basicamente é este. E o princípio da constância é que o aparelho psíquico ele precisa ficar com a menor quantidade possível de energia. Portanto, toda hora que teoricamente eu tenho um desconforto interno, frio, fome, sede, eu preciso resolver isto rapidamente, porque ficar sentindo essas coisas me causa desprazer. Tá? Então, este basicamente é o princípio do prazer. O problema, já começa aqui, é como é que a gente diferencia necessidade de desejo. Ah, mas eu quero comer pizza. Mas eu não gosto de pimentão. Entramos no reino do desejo. Então, aqui a gente tem uma pequena separação já do que é uma necessidade, que é algo extremamente biológico, do desejo, que vai para além da necessidade. Desejo é aquilo que vai para além da necessidade. Então fica fácil esse entendimento. Bom, o princípio da realidade, ele implica uma outra coisa. Tá? Supondo, eu estou agora gravando esse vídeo para vocês, se de repente eu tenho fome ou vontade de ir no banheiro. Será que não dá para ficar até o final do vídeo, fazer a gravação, né? Ou eu preciso parar o vídeo agora e resolver isso? Não. Né? Implica que eu consigo segurar esta fome, que eu consigo segurar esta sede, ou que possa estar querendo agora e resolver depois. Isto é o princípio de realidade. Eu tenho uma coisa para resolver antes de satisfazer até alguma necessidade. Eu consigo segurar uma necessidade e resolver depois. Então, isto é o princípio de realidade, porque neste princípio é melhor eu gravar o vídeo para depois eu resolver outras coisas. Tá? Então, o princípio de realidade é aquele que, de uma certa forma, atrasa o princípio do prazer para uma melhor solução de todas as necessidades e desejos do homem, porque a gente não tem só um. Né? Por exemplo, aqui no vídeo eu posso estar com sede e tendo que gravar esse vídeo, e querendo e desejando gravar esse vídeo. Então, são duas coisas. Então, isso precisa ser resolvido. Geralmente a gente nunca quer uma coisa só, a gente quer milhões de coisas. Até porque desejos são ilimitados e recursos são limitados. Bom, dito isso, vamos nos aprofundar um pouco mais no princípio de realidade. E vamos imaginar os nossos antepassados lá na pré-história, né? Aqueles que começaram a poder pensar. E aí eles tinham que resolver o problema da fome. Né? Bem simples assim, fome. Para resolver o problema da fome, eu preciso comer. E aí começa um desenvolvimento de algumas faculdades que o Freud começa a elencar, que são do princípio da realidade. O primeiro deles é o seguinte: bom, a galinha mata a fome. Eu preciso registrar esta informação. Galinha mata a fome. Então eu preciso começar a catalogar tudo que mata a minha fome. Mas ao mesmo tempo eu preciso catalogar, né, quando eu sou a comida de algum outro animal. Ah, tigre, sou comida de tigre, tenho que fugir do tigre. Então começa ao desenvolvimento daquilo que o Freud chamou de notação, notar que algumas coisas resolvem, notar que algumas coisas são perigosas, e o desenvolvimento da memória. Tá?
Aí começa também um outro desenvolvimento, que é um outro conceito. Por exemplo, eu sei que galinha mata a minha fome. Estou com fome, preciso ir atrás de uma galinha. Eu preciso saber quais são os sinais no meio ambiente que existe uma galinha, né? Ah, tem um cocô, ah, tem penas, ah, tem isso. E eu vou ativamente atrás desses sinais até eu achar uma galinha. Isso se chama atenção. Atenção é vasculhar o meu ambiente atrás daquilo que resolve o meu problema. Bom, aí também tem um desenvolvimento de uma outra faculdade, que é o que o Freud chamou de julgar. Porque, por exemplo, para a nossa mente não tem lá muita diferença entre eu fechar os olhos e pensar que eu estou comendo e eu comer. Para a mente não, mas para o meu estômago tem. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de saber quando eu estou sonhando e quando eu estou acordado. Quando eu estou imaginando que estou comendo e quando eu estou comendo. Esta diferenciação se chama julgar. A gente pensa que isso é uma coisa besta, é muito simples, mas não é. As crianças, por exemplo, elas têm medo do bicho-papão. Este medo do bicho-papão implica que a capacidade de julgar ela está um pouquinho comprometida nas crianças, porque ela confunde o que é imaginário com o que é real. Então, isso não pode acontecer se eu quiser resolver um determinado problema. Por exemplo, matar sede, fome, etc, etc. Então, o Freud ele diz que dentro do princípio de realidade nós temos que resolver a questão da notação ou memória, da atenção e do julgamento, para eu poder interferir na realidade para resolver o meu problema. O Freud também ele vai colocar agora um outro ponto dentro do princípio do prazer e do princípio da realidade, que é o seguinte. Ele diz que o princípio do prazer ele já está dado desde que a gente nasce, né? Alguma coisa nos dá desconforto, a gente começa a chorar. Porém, o princípio de realidade ele demora para se desenvolver no ser humano e só vai estar completamente desenvolvido lá na vida adulta. E até lá, o que é que o sujeito faz para resolver algumas demandas do princípio do prazer que não tem solução? Por exemplo, o complexo de Édipo. O menino deseja a mãe, mas isso não tem solução. E aí existe o recalque. Recalca-se aquilo que não se tem solução. Tá? Então, ele recoloca o lugar do recalque entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Aquilo que não tem solução, eu recalco naquele momento, na esperança de resolver depois. Então, no meio do complexo de Édipo, o menino deseja a mãe, recalca. Né? Daqui a 10 anos você vai arrumar uma esposa, daqui a 20 anos você vai arrumar uma esposa. Pronto, resolveu o problema. Então, é atrasar a solução de um problema, tá? Que ali se apresenta como um descompasso entre prazer e realidade. É muito interessante esse jogo que o Freud faz, porque realmente ele fica um pouco mais metapsicológico e menos saturado. Então é bem bacana isso que o Freud faz quando ele coloca o recalque nesse descompasso entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O Freud também ele vai dizer que nós temos um ego-prazer e um ego-realidade. Ego-prazer é aquele que funciona na base do princípio do prazer e ego-realidade é aquele que funciona na base do princípio de realidade. Tá? Então, aí o Freud vai começar a usar o nome de ego-prazer e ego-realidade para dizer quando que a gente funciona na base de um princípio ou na base de um outro princípio. Isso é uma coisa, eu acho que muito do dia a dia nosso, né? Cotidiano nosso. Quando a gente começa a pensar em prazer e realidade, em eu prazer e em eu realidade, ego prazer, ego realidade. Só uma nota, eu uso a palavra ego no lugar da palavra eu. Tem algumas traduções que estão com eu, algumas traduções estão com ego, tá? Não, eu quero que você que está assistindo este vídeo e este curso não se atenha a essa distinção, tá? Eu pessoalmente costumo usar a palavra ego, aprendi psicanálise na década de 80 e tudo era a palavra ego. Hoje algumas traduções são com a palavra eu. Não muda muito o sentido se a gente souber do que a gente está falando, tá? Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo e a gente se encontra no próximo. Obrigado.